Amém. Aleluia. Meu nome é Nicolas. Estou muito nervoso, porque eu sei que Deus vai falar contigo hoje. Amém. A minha história, eu sou da Vigueira e converti faz 7 anos. 7 anos é um número muito bom. E sabe, eu vi essa igreja crescer. Eu vi, como o Anderson falou, eu vi o trabalho que meu pastor passou, muitas vezes trabalhando. Amém? E eu vou começar a contar desde o começo. Desde o dia que eu nasci, que eu vim a esse mundo. Sabe, meu pai e minha mãe, quando eu tinha 5 anos, eles se separaram. Meu pai, minha mãe conversaram comigo, me colocaram na cama deles, e eles perguntaram para mim, com quem você quer ficar? Com o teu pai ou com a sua mãe? E eu lembro, essa é a primeira memória que eu tenho, a memória mais antiga que eu tenho. É essa. Eu escolhi naquele dia ficar com meu pai, porque eu gostava mais dele. Vou ser sincero, eu era uma criança de 5 anos, não espero uma decisão inteligente da minha parte, ok? Mas, desde o começo, quando eu ia visitar minha mãe, eu falava com meu pai ele teve muitas pessoas, conheceu muitas pessoas, e eu sempre via que ele nunca dava cerco com alguém. A mesma coisa a minha mãe. Ele nunca dava um cerco com nenhuma pessoa. Nenhuma pessoa. Toda vez que eles se relacionavam, ficava algum ranço com essa pessoa e depois separavam de novo. E eu lembro, isso eu tenho certeza que foi Deus que colocou no meu coração. Eu não conhecia Deus. Minha família não é uma família cristã. A nossa família é aquela conhecida como católica, apostólica relaxada. Vai na missa quando acontece algum evento especial na vida dela e vão na missa. Então eu não tinha uma ideia correta de Deus, né? Mas daí eu lembro que sempre quando minha mãe ou meu pai me perguntava sobre relacionamento, qualquer momento, antes de eu ser crente, eu falava para eles, ó, eu quero namorar só com uma pessoa, eu quero casar só com uma pessoa. Eles falavam, mas de quem que tirou essa ideia? Eu não sei, eu quero isso para minha vida. Por quê? Por que eu queria isso para minha vida? Eu sei. Hoje eu sei por quê. Porque, primeiro, é um propósito de Deus. E segundo, porque eu não tive isso na minha casa. Eu não tive isso na minha família. Então, se você aqui é filho de pai e mãe separado, eu sei a dor que tu passa. Eu sei que tu sente que você é o culpado disso que aconteceu, que tu sente uma solidão por conta disso. Porque o meu pai é uma pessoa incrível. Minha mãe também, eles são pessoas incríveis que fazem tudo por mim. Mas eles não conseguiam fazer algo aqui dentro, suprir o que faltava aqui dentro do meu coração. E quando eu tinha 12 para 13 anos, tu deve perceber que eu tenho problema de fala, né? Não sei se é tão visível hoje, mas naquela época era impossível me entender. E eu nunca falava na escola, nunca falava em nenhum lugar que eu ia. Quando eu falava era só com os amigos que eu tinha. Só que eu era uma pessoa muito curiosa, eu sempre gostava de estudar, sempre gostei. Então, eu estudava muito sobre história, tanto que eu fui me formando para isso. E lá eu li, na história, sobre como é que Deus agia através das pessoas. E daí eu conheci a história da Igreja Católica, conheci a história de como é que os padres, as pessoas daquela época faziam. Matavam por causa de Deus, faziam coisas terríveis por causa de Deus. E eu falava, ó, uma coisa que eu enxerguei, ó, eu sou uma pessoa queimosa. Guri de 12 anos vai falar que é ateu. É guri burro mesmo, mas é o que eu era. Eu falei naquele dia, Deus não existe, porque esse Deus que essas pessoas seguem é um Deus mau. É um Deus que ele só tem maldade no coração dele, porque o seguidor dele só faz de bobagem. E daí eu fiquei com isso no meu coração. Para onde eu ia, eu falava.
que eu odiava crente, odiava igreja, nunca tinha ido, mas eu tinha um amigo, e bendito amigo que eu tinha. Ele, com quem foi no meu aniversário, quem foi no meu aniversário viu ele, que é aquele irmão que estava de cadeira de rodas. Naquela época ele não andava de cadeira de rodas. Ele teve um acidente aquele ano atrás e caguei viado com amigo seu, mas eu oro muitas vezes pela vida dele. Porque eu lembro que quando eu tinha 13 para 14 anos, ele ia na Igreja Universal e ele falou para mim: ó, Deus não é como tu pensa. Tu precisa mudar essa ideia de Deus na tua cabeça. Tu precisa parar de perceber que Deus é dessa forma. E eu quando ouve de um amigo que eu acaba prestando mais atenção naquilo lá. Naquele momento, Deus começou a falar comigo, através da vida dele. Logo depois, por meio dessa idade também, eu tinha um avô meu que ele teve um problema na coluna e ele foi pro hospital. E ele fez uma cirurgia, mas por conta da idade dele, o problema dessa doença, ele ficou 1 ano no hospital. E nesse 1 ano, eu não visitei ele nenhuma vez. Nenhuma vez. Porque eu falava para mim mesmo, eu não vou ver meu avô do jeito que ele está agora. Eu vou esperar ele sair do hospital para conversar com ele. E eu lembro que faltava 3 dias para ele ganhar a alta. Eu lembro exatamente disso. Um dia, 2 dias antes, ele pegou uma bactéria. No outro dia foi internado. E no outro dia ele chegou a falecer. Uma coisa muito repentina. E eu comecei a me culpar por conta disso. Porque eu fui uma pessoa covarde. Foi uma pessoa que agora eu nunca mais ia ver aquele familiar na minha vida. E eu lembro que naquele dia que eu estava vendo o corpo dele ali que ia ser enterrado no funeral. Quando eu olhei para aquilo lá, Deus falou dentro de mim. Eu sei certamente que aquilo lá foi Deus falando comigo. Deus falou para mim: ó, a história não acaba dessa forma. O mundo não acaba dessa forma. E naquele momento eu parei de ser ateu e eu virei agnóstico. Que é o quê? É um louco abobado. Não, mais ou menos. Eu acreditava que Deus existia, mas eu não sabia qual era esse Deus. E eu fiquei esses 3 anos da minha vida procurando ele, procurando Deus. E eu sempre estudava, corria atrás. E eu lembro que em 2017 para 2018, tinha um amigo com meu pai que o nome dele é Daniel. Que ele é tio da Samira, tio da Giovana, que está lá em Passo Fundo. E ele também é alguém que estudou história. E ele começou a pregar para mim, mostrando Deus na história. Mostrando Deus em cada parte da história do mundo que a gente vive hoje. E daí eu comecei a pensar mais um pouco. Pensar mais. E eu lembro que um dia eu fazia um curso na parte da tarde. Eu trabalhava de manhã e eu estudava de noite. Então eu não tinha tempo para fazer bobagem. Porque eu tinha problema de ansiedade, tinha problema de depressão por conta dessa culpa que eu carregava. Por conta do meu coração, que eu sofria por conta daquilo lá que eu tinha feito. E o diabo me acusava disso. Toda vez que eu via, o diabo me acusava disso. E daí o que aconteceu? Naquele dia, o meu técnico, eu soltei mais cedo. E eu fui para casa. Quando eu chegando em casa na quarta-feira, o Daniel me convidou para ir na célula na casa dele. E sabe o que aconteceu? Ele pregou para mim sobre perdão. Falou que quem há algo para se arrepender, naquele dia o Espírito Santo falou profundamente comigo. Eu via tudo que eu fiz de errado. Tudo isso. E eu pedi perdão para Deus naquele dia. O Espírito Santo falou profundamente comigo.
E a partir daquele dia, eu fui para casa e eu não era mais a mesma pessoa. Eu percebi que algo aconteceu dentro de mim que eu não sabia ainda. Eu não sabia o que que era. Até que, um tempo depois, o Daniel, ele chegou, eu não lembro o feriado, mas ele chegou num dia bem cedo, bateu lá no meu portão e falou: Nicolas, hoje vai ter um encontro com Deus, colocar convidado para ir. Eu falei: o que que é um encontro com Deus? Ah, meu irmão, o que que é para saber? E daí eu, tecnicamente, eu fui sequestrado, que eu fui levado. Entendeu? Eu fui lá e falei: ó, pai, eu vou ficar o dia inteiro fora, tá? Não espera de mim até de noite. E naquele dia, através da vida dele, através da vida de eu com dois irmãos, que é o William e o pastor Jerônimo, que é lá de Passo Fundo, ele me mostrou que existe um outro tipo de família que eu não conhecia. Porque a minha família é uma família complicada. Não só meu pai e minha mãe, mas a minha família é uma família que Deus precisa transformar ele ainda. Eu oro toda vez para que o Senhor venha colocar no coração deles. E eu vi na igreja, nesse encontro, uma família que eu não conhecia, que é a família da fé. Eu vi pessoas que acreditavam em mim, pessoas que falavam para mim ir mais um pouco, pessoas que me deram sonhos, que me deram um propósito para viver, porque eu não tinha propósito. Eu sei disso naquele dia que eu não tinha um propósito pelo que viver. Mas na vida da igreja eu aprendi isso. Eu lembro que foi tanta coisa nesse encontro de amor, de ser abraçado, de ser cuidado. E eu lembro que eu saí de lá, eu entendi, eu falei: eu sou agora um cristão, eu sou um crente agora. Eu não quero saber mais de nada, eu quero viver essa vida da igreja. Eu estudava de noite, nossa célula era no sábado, e eu cheguei segunda-feira de noite e eu fui muito radical. E eu percebi que isso não é normal. O irmão às vezes demora para ser radical nessa questão, mas eu fui. Eu falei: ó, primeira coisa, eu virei crente agora. Agora imagina, gente, imagina, eu chego na sala de aula, eu não era crente, qual é a outra coisa? Com toda hora que eu tinha oportunidade, eu discutia sobre religião, sendo que eu não tinha religião. Daí eu chego na segunda-feira e eu falo: ó, virei cristão, virei crente. E ó, a partir de agora eu não faço mais isso, não faço mais isso, minha vida mudou. Eu quero outra vida para mim agora. Entende? E eu fiquei esse ano inteiro falando de Jesus, falando dele. Mas eu ainda era uma pessoa muito envergonhada, porque eles eram meus amigos. Era fácil falar para eles, mas toda hora falavam comigo que eu tinha que pregar para alguém, que eu tinha que levar a pessoa à salvação. E eu perguntava muitas vezes, no final do culto, eu falava para o pastor, que é um problema de fala, como é que eu vou pregar para as pessoas? Como é que eu vou falar de Jesus para as pessoas? E daí ele falou para mim que eu ia ser um pastor, que eu ia ser um pregador, que eu ia ser uma pessoa que quando eu abrisse a boca, a palavra de Deus ia fluir através da minha vida. E sabe, todos esses anos eu só estou aqui por causa dele. Muitas pessoas acreditaram em mim, mas aquela mensagem que ele falou para mim, eu nunca vou me esquecer. Eu quero dizer para ti uma coisa, você que não passou pelo encontro ainda. Viver a vida da igreja é viver com pessoas diferentes de você. Eu sou completamente diferente de você e vocês são completamente diferentes de mim. Mas é por causa disso que Deus me transforma. É por causa disso que Deus levantou um homem de Deus como ele, assim como levantou o Abel Jonas, levantou vários homens de Deus para falar na minha vida, para me encorajar a viver essa vida da igreja. Isso aqui é o mais importante para mim. Para mim, célula é algo inegociável. Por quê? Porque eu fui transformado em uma célula. A minha conversão aconteceu lá. Entende? Eu sei que o culto é extremamente importante e é mesmo. Só que tem uma família que Deus constituiu para ti, que é a célula. Então não abra mão de tudo isso.
Se você não foi ainda nesse encontro, vai conhecer a melhor família que você pode conhecer, que é a família da fé. Amém?